Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma Coluna Tributária. Eu sou a professora Camila e o nosso tema aqui no Portal Contábeis é tributos. A gente discute toda a área tributária, rotina, obrigação acessória, formação da base de cálculo e no mês de dezembro as nossas duas colunas vão ter dois temas um pouquinho diferentes daqueles que a gente está acostumado. Na coluna de hoje, nós vamos tratar da carreira tributária. Quais são os caminhos, quais são as formas, quais são os produtos que eu posso oferecer. E na nossa última coluna tributária de 2022, nós vamos fazer uma retrospectiva tributária. Você que já atua na área tributária, vem com a gente, não perca as nossas colunas. E essa retrospectiva vai ser 10. A gente vai falar de tudo o que aconteceu de importante em 2022 na área tributária. E na coluna de hoje, vamos falar quais são os caminhos que nós tributaristas podemos seguir. Quais são os serviços que nós podemos ofertar? É uma dúvida super recorrente, principalmente quando a gente tem uma atuação lá na faculdade de contábeis, né? Quando a gente está lecionando contábeis, vocês sabem que eu sou professora, né? Na universidade, na faculdade. Então, o pessoal que está estudando ali em contábeis tem essa dúvida, né? Então, hoje vamos falar da carreira tributária. Quando a gente fala na segmentação tributária dentro de uma cadeira de contabilidade ou mesmo dentro de uma cadeira do curso de direito, a gente tem que entender que o que a gente aprende na faculdade, tanto de contábeis como de direito, não é o suficiente para que a gente possa ir para o mercado de trabalho buscar uma carreira tributária. Por quê? Porque não tem a abrangência, a profundidade que a gente precisa. É muito detalhe a nossa área tributária. O Brasil tem uma legislação complexa, a nossa base de cálculo de todos os tributos tem uma matriz de tributação diferente, obrigação acessória. Então, assim, o desdobramento tributário que nós temos, ele é muito complexo. Então, carece que a gente saia da nossa faculdade, ou de contábeis ou de direito, e caso a gente queira militar na área tributária, a gente busque cursos, a gente busque especializações, debates, fóruns, para quê? Para que a gente se mantenha atualizado. Dentro desse contexto, quais são as segmentações que nós temos dentro da área tributária? A gente vê por aí prática de mercado. Vocês sabem que além de ser docente, eu também atuo na área tributária, né, dentro das empresas. Então, o que a gente vê por aí? O departamento tributário, muitas vezes, ele é segmentado. Nós temos, normalmente, uma célula que cuida de legalizações, uma célula que cuida ou de federais, ou de municipais, ou de estaduais. É claro que tem empresa que fica tudo na mesma célula, no mesmo departamento. Mas tem empresas que segregam. Por quê? Porque quando a gente, primeiro ponto, quando a gente já segrega a nossa tributação por esfera, por estado, município e união, a gente já tem toda uma diferença nos tributos aplicáveis a cada esfera. Depois dessa primeira segregação, nós temos outra divisão, que são a divisão de diretos e indiretos. Aqueles tributos que vão incidir diretamente sobre a renda e os outros que vão incidir sobre o consumo. Então, diante desse contexto, a gente precisa estudar, se especializar, buscar conhecimento. Depois que a gente já tem uma base teórica, que tenha uma boa sustentação doutrinária, que você conheça quais são as legislações que regem, qual que é a legislação que rege o ICMS, qual que é a legislação que rege o Simples Nacional e o serviço. Você já leu? A gente tem a 123, que cuida do Simples e complementar, a 116, que é do ISS, tem a Lei Candir, que cuida do ICMS, 10833 e por aí vai. Cada tributo vai ter a sua legislação que o rege. Primeiro ponto é entender aonde você quer atuar, tendo essa base teórica, para que você entenda aonde você está pisando. Tem uma base teórica, professora Camila, qual segmentação escolher? Nós podemos atuar com planejamento tributário, recuperação tributária, consultoria tributária, auditoria tributária. A gente pode fazer uma série de trabalhos
dentro da empresa ofertando o trabalho, como também dentro da empresa como sendo CLT, não tem problema nenhum. Então a gente pode buscar o compliance tributário, a gente pode buscar a otimização dos resultados da empresa através da aplicação de um bom planejamento tributário. Então você está iniciando a sua carreira, né, que gostou, né, que se interessa pela área tributária, busque entender a conceituação de cada tributo. Quais são os tributos da esfera federal, da municipal, da estadual, qual é a legislação que rege aquele tributo. Posto isso, bom, ok, o que eu vou praticar? Eu vou fazer. Aí a gente tem a nossa listinha das nossas áreas de atuação. Eu vou ofertar planejamento tributário. Qual que é o melhor regime tributário para essa empresa adotar? A organização societária dessa empresa está adequada? Está bacana? Próximo item, recuperação tributária. A gente vê muito por aí a questão da recuperação tributária. Dá para mim atuar na esfera administrativa, se você não é advogado, buscando recuperação de crédito, observando se a escrituração está correta, se todo o detalhamento documental da empresa está correto, se as operações estão usufruindo de benefícios fiscais que tem aquela mercadoria, aquele estado que a empresa está localizada tem algum benefício? Outro ponto, compliance tributário. Será que toda a escrituração está aderente à legislação? Essa empresa está entregando as obrigações acessórias dentro do prazo? Outro ponto importante que a gente pode aplicar, a própria gestão tributária. Será que essa empresa tem uma organização do departamento que atende à necessidade dessa empresa? Então, vejam só várias possibilidades. E eu sempre falo para os meus alunos, inclusive já ensinei aqui na nossa coluna tributária. Escolheu a questão da recuperação tributária, um ótimo caminho para a gente começar é a recuperação tributária das empresas enquadradas no Simples Nacional. Outro ponto importantíssimo, outro trabalho muito bacana, consultoria. Consultoria, inclusive, para microempreendedor individual e para pessoa física. A gente tem um vídeo aqui no nosso portal que fala sobre a tributação, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Uma ótima área de atuação, inclusive eu tenho alunos meus que abriram escritório só direcionado para pessoa física. Saída definitiva do país, cálculo de microempreendedor individual, tem R, não tem R, a declaração de espólio, super importante, tributação dos investimentos. Não temos muitos contadores, não temos muitas pessoas que têm expertise, que têm conhecimento para fazer o cálculo da tributação dos investimentos, ganho de capital. Então vejam como é importante a gente escolher o caminho, seja sendo consultor, seja fazendo auditorias nos arquivos SPED. A gente sabe que de 2007 para cá, toda a nossa tributação, nossa contabilidade vem passando por uma transformação que é a implementação do projeto SPED. Você tem condições hoje de fazer uma auditoria no arquivo SPED? Um super trabalho bacana. A gente pode, inclusive, se utilizar dos arquivos SPED para fazer uma auditoria, para fazer uma busca de recuperação tributária. Então vejam que a área tributária, a gente poderia aqui falar, pegar cada segmentação dessa, uma aula que a gente já tem aqui inclusive, eu já passei aqui para vocês, uma aula de recuperação tributária, uma aula de planejamento tributário, uma aula de consultoria tributária, uma aula de compliance tributário, são todos serviços que nós, enquanto tributaristas, podemos oferecer para as empresas. E é importante, antes da gente escolher se você vai ser consultor, se você vai fazer planejamento, se você vai fazer compliance, se você vai abrir um escritório de contabilidade que ofereça esses trabalhos, é importante a gente ter essa base teórica. Outro aspecto importante que não é muito discutido, a assistência técnica pericial, que é aquele assistente que a gente tem uma aula aqui também, a professora já falou de muito assunto aqui, onde nós falamos da perícia na área tributária. E você que quer ser assistente técnico, que é o perito das partes e não o perito do juiz, um bom caminho também é a perícia ou assistência técnica na área tributária, que dá para a gente ter uma atuação bacana,
A gente tem muitas empresas que tem processos com outras empresas, que tem processo com a própria esfera federal, estadual ou municipal. Então vejam, o leque de oportunidades, hoje eu trouxe 5 oportunidades: planejamento, auditoria, compliance, consultoria e também assistência técnica. E dentro de cada segmento desse, a gente tem mais aberturas ainda. Então você que tem dúvida, se você quer entrar na área tributária, vem aqui com a gente. É uma área promissora, é uma área bacana. A gente precisa, obviamente, se manter atualizado. A nossa legislação, ela muda constantemente. A gente vai ver isso na nossa próxima coluna de retrospectiva. A gente tem que ficar atento, antenado. Mudou a legislação, mudou a obrigação acessória, mas a segmentação que nós temos para atuar é grande. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado da nossa coluna de hoje, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Até a próxima coluna, tchau, tchau!